Olá pessoal, dando continuidade ao curso de análise combinatória, veremos nessa aula dois princípios, o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Esse último princípio multiplicativo também chamado de princípio fundamental da contagem, PFC. Esses dois princípios estão associados à resolução de questões utilizando método construtivo. Usaremos as somas e as multiplicações. Mais adiante no curso veremos métodos destrutivos de resolução de questões. E aí, nesse caso, não teremos um nome específico, mas usaremos as operações de subtração ou divisão. Contaremos todos os casos e vamos subtrair ou fazer correções dividindo pelos casos que a gente não interessa. Ok? Princípio aditivo. Suponha que um evento X possa ocorrer de X maneiras possíveis, e um evento distinto e disjunto Y possa ocorrer de Y maneiras possíveis, então o evento X ou Y pode ocorrer de X mais Y maneiras distintas. Vamos a um exemplo ilustrativo para facilitar essa definição. Uma igreja tem duas saídas ao norte, chamaremos de N1 e N2, e três saídas ao sul, Sul1, S1, S2 e S3. De quantas maneiras é possível sair dessa igreja? Obviamente é um exemplo muito simples, mas que vai nos trazer aqui a organização das técnicas a serem trabalhadas posteriormente. Toda vez que eu tenho problemas de análise combinatória, onde eu tenho que dividir em casos, ou seja, a palavra que a gente vai organizar para a resolução desse problema é a divisão em casos. Eu vou dividir esse problema em dois casos. Quais são os dois casos? O primeiro caso é você ter a opção, tomar a decisão de sair ao norte. Você está organizando a sua saída, você começa a deslocar para norte, e aí você vai ter essas duas opções. Então o primeiro caso é você deslocar para norte. E um segundo caso é você tomar a decisão de sair ao sul. Então veja, quantas são as possibilidades de você sair ao sul se você começa a caminhar em direção, a norte? Você tem duas saídas, então a norte, duas possibilidades. Mas se você tomar a decisão de descer, sair, por exemplo, ao sul, você tem três possibilidades. E aí fica aquela dúvida em determinados problemas. Esse até não, porque é um problema muito simples, mas você vai se deparar em exercícios de análise combinatória, que você resolve de forma parcial, o resultado foi 2, depois resolve de forma parcial 3, e aí você fica naquela dúvida. É vezes ou é mais? Como resolver esse impasse? Basta a gente pensar no raciocínio. Se dividir o problema em casos, o princípio vai ser o princípio aditivo, e a gente soma essas duas situações. Ou seja, a soma vai me dar o resultado final da nossa questão. Portanto, são 5 possibilidades que eu tenho para sair dessa igreja. Podemos, inclusive, listar todos os casos, né, uma situação bem tranquila. Eu posso sair no primeiro caso, aqui a listagem N1, ou N2. Essa é a saída ao norte. Eu posso sair ao sul, eu tenho S1, tenho como sair na S2 ou na S3. Vejam que são, de fato, 5 possibilidades. De novo, se o problema for dividido em casos, eu uso o princípio aditivo. E mais do que isso, será que eu contei em duplicidade ou em multiplicidade? Ou seja, eu corro o risco de ter uma saída ao norte que é a mesma do sul? Não. São saídas independentes. E também eu contemplei todas as saídas. Eu não deixei nenhuma saída aqui para ser contabilizada. Então, essa é a ideia dos problemas de análise combinatória. Não contar em multiplicidade e não deixar de contar algo que talvez seria solução para a nossa questão. Perfeito? Então esse é o princípio
aditivo. Já o princípio multiplicativo, ele talvez seja um pouquinho mais sofisticado nas questões mais bem elaboradas. Mas a gente vai ter a seguinte ideia. O princípio multiplicativo certamente é a ferramenta mais poderosa e útil do estudo de combinatória. Se resume em um simples argumento. Se uma decisão D1 pode ser tomada de P modos e qualquer que seja essa escolha, uma decisão D2 pode ser tomada de Q modos, então o número de maneiras de se tomarem consecutivamente as decisões D1 e D2 é igual a P vezes Q. Vamos ilustrar aqui com o exemplo. João possui 3 camisas, uma verde, uma azul e uma vermelha, e 2 calças, uma preta e uma laranja. Muito bem. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir com uma camisa e uma calça? Veja só, a gente vai agora não mais dividir em casos. Eu não posso dividir essa questão em casos, porque um caso seria sair com a calça. E aí eu não vou utilizar a camisa. Um outro caso seria utilizar só a camisa e não utilizar a calça. Não é essa a ideia da questão. Esse problema a gente vai ter que construir ele de forma consecutiva, organizando as tomadas de decisão em etapas. São etapas sucessivas que serão definidas para que a gente possa resolver a questão. E olha só, como que será essa situação em etapas? A primeira etapa não é o primeiro caso. A primeira etapa, a tomada de decisão, é escolher a calça. Já a segunda etapa, e não o segundo caso, essa é uma situação bastante relevante na continuidade do curso, é escolher a camisa. E aí o problema fica bem tranquilo de ser resolvido. Eu estou resolvendo não em divisão em 2 etapas. São etapas sucessivas, são tomadas de decisões, escolhas que eu estou fazendo em cada uma dessas etapas. Eu tenho que escolher essa calça, visto a calça. De quantas maneiras possível eu tenho que vestir? Ou a preta ou a laranja. Então, 2 possibilidades. E aí agora eu vou tomar a decisão da escolha da camisa. Se eu tenho 3 possibilidades, eu tenho que escolher de 3 formas distintas. E aí, como eu estou organizando, tomando a minha decisão em etapas e não dividindo em casos, eu uso o princípio multiplicativo. Então, são 6 possibilidades. Esse, portanto, é o resultado final para a nossa questão. E aí a gente pode até fazer também a listagem, né, que são somente 6. No exemplo anterior eram 5. Então, aqui a gente pode pensar na calça preta e na camisa verde. Saindo com a calça preta, posso sair com a camisa azul. Saindo com a calça preta, ou seja, tomando a decisão de sair com a calça preta, aqui eu vou colocar verde e aqui vermelho. Mas eu posso optar pela calça laranja. Então, seria a calça laranja, mas a camisa verde. Calça laranja e camisa azul. E calça laranja e camisa vermelha. Vejam que são apenas 6 possibilidades, todas listadas. Um outro detalhe, se eu inverter vermelha e preta, é a mesma configuração. Né? Eu vestir primeiro a camisa vermelha, depois a calça preta, é a mesma coisa, eu não posso repetir, senão estaria contando em duplicidade. Está aí, então, as 6 possibilidades. Então, esse é o início do nosso curso. Toda vez que você lê um problema que você tem que dividir ele em casos, você usa o princípio aditivo. Toda vez que você estiver tomando uma decisão de forma consecutiva em etapas, não podendo dividir em casos, você usa o princípio multiplicativo. Perfeito?
Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.